Vamos falar de uma coisa que todo mundo sente lá no fundo, aquela necessidade de ter garantias. Mas sabe, de onde é que vem isso? E, o mais importante, qual é o preço que a gente paga por essa busca incessante por certeza? Pois é, essa pergunta tá sempre ali, né? Antes de qualquer decisão importante, a gente fica se perguntando: será que vai dar certo? A gente quer saber se todo o esforço vai valer a pena, se o caminho é seguro. É um sentimento que todo mundo compartilha, e é exatamente por aí que a nossa conversa começa. Ok. Então, para entender a raiz disso tudo, vamos entrar na primeira parte da nossa análise, que é sobre o que a gente pode chamar de o pedido por previsibilidade. E olha só que interessante, isso geralmente não começa parecendo medo. Não mesmo. Começa com uma cara muito mais simpática, sabe? Se disfarça de cautela, de planejamento, de responsabilidade. A gente pensa, não, eu tô só sendo cuidadoso, ou tô só planejando direitinho. E é por isso que é tão difícil perceber o que está acontecendo de verdade. Só que se a gente tirar todas essas camadas, essas justificativas, o que sobra lá no centro? Um desejo muito simples, mas muito poderoso, o de saber o que vai acontecer. É basicamente um pedido silencioso para que o futuro nos dê um spoiler, né? Para que ele conte o final do filme antes mesmo da gente começar a assistir. Beleza. Agora, como é que essa necessidade mais abstrata aparece na prática, no nosso dia a dia? É o que vamos ver agora com o tal do acordo implícito da certeza. É só parar para pensar um pouco. A gente busca essa segurança em todo lugar, o tempo todo. Nos contratos, para tudo ter que estar num papel, bem amarradinho. Nos diagnósticos médicos, para ter um nome para o que a gente sente. Nos números, que prometem um retorno certo para o investimento. A gente quer promessas, quer mapas. A gente quer, no fundo, o mapa completo da viagem antes mesmo de botar o pé na estrada. E aí a gente chega no ponto central, o tal do acordo implícito que a gente faz com a vida. É uma regra que ninguém fala em voz alta, mas que guia um monte de decisões. Olha, só avanço se tiver certeza. Só entro de cabeça se o risco for mínimo e se o resultado parecer que está sob meu controle. Esse é o acordo silencioso. Só que é exatamente aqui que a história tem uma reviravolta, uma virada bem interessante. Vamos entrar agora no que a gente pode chamar de o paradoxo do que importa. Depois de construir essa fortaleza toda cheia de certezas, planos, garantias, vem uma ideia que meio que chacoalha tudo. A ideia é a seguinte: mas quase tudo o que realmente importa na vida acontece sem garantia nenhuma, nenhuma. E pronto. Tá aí o nó da questão. O nosso desejo por segurança bate de frente, em rota de colisão mesmo, com as experiências que mais valem a pena na vida. É só pensar um pouco, né? Ninguém ama com segurança absoluta, com um contrato assinado garantindo que não vai ter o coração partido. Ninguém muda a própria vida de verdade seguindo cláusulas de um manual. As coisas que mais importam, elas pedem um salto. Um salto no escuro, muitas vezes. Então tá. Qual é o preço que a gente paga por viver nesse acordo de só agir com certeza? É isso que a gente vai ver agora em O Custo de Adiar. Essa busca por garantias, no fim das contas, é uma tentativa de fugir da vulnerabilidade. É como ficar parado na beira do rio, só olhando a água passar, com medo de se molhar. Ficar ali na margem parece seguro, é tentador, mas a vida de verdade, a correnteza, está acontecendo dentro do rio. E essa frase aqui é curta, mas diz tudo. A vida não assina contratos. Ponto. Ela não vai dar as garantias que a gente tanto pede. A vida não funciona na base da cláusula da assinatura. Ela simplesmente acontece, está sempre em movimento. Olha só esse contraste, que fica bem claro aqui. De um lado, quando a gente busca garantias, o que a gente tem? Adiamento, controle, observação, uma segurança que é só aparente. Do outro lado, quando a gente abraça a experiência, a gente tem movimento, tentativas, a experiência direta. Parece mais arriscado? Talvez, mas no final, é o que significa estar vivo. A busca exagerada por garantias não acaba com o risco, elas só adiam o encontro com a vida. E com isso a gente chega na parte final, que talvez seja a que mais provoca uma mudança de perspectiva. Vamos falar sobre confiar sem promessas. Esse aqui é o grande pulo do gato. Chega uma hora que para seguir em frente, para viver de verdade, não tem jeito. É preciso aceitar que não existem garantias. É parar de brigar com a incerteza e entender que ela faz parte do jogo, faz parte do pacote. Isso muda completamente o que a gente entende por confiança, né?
Confiar de verdade não é acreditar que tudo vai dar certo. Isso não é confiança, isso é só cálculo. Confiança de verdade é outra coisa. É a força que a gente encontra para seguir em frente, para dar o próximo passo, mesmo sem ter essa promessa de que vai dar tudo certo no final. E para fechar, fica aqui uma última provocação para a gente pensar. E se, a vida toda, a gente tratou a incerteza como um erro, como um problema que precisa ser resolvido? E se, na verdade, a ausência de garantias não for uma falha, mas a própria condição para a vida ser o que ela é, a regra do jogo e não um defeito nele?